Acho que todo CEO deveria ouvir isso, que é o seguinte, hoje, por exemplo, algo incrível está acontecendo nas empresas, por exemplo, lá no Vale do Silício, empresas grandes como Google, Apple, Netflix, que é uma conscientização sobre espiritualidade. No âmbito corporativo, isso que é uma coisa que eu sou CEO, eu tenho algumas empresas e há 5 anos atrás, quando a gente falava sobre, eu vou contratar uma palestra aqui para falar sobre espiritualidade. Nossa, nada a ver. A primeira coisa que falavam era, olha só, futebol, política e religião não se discutem. Cada um aqui tem a sua religião, se tiver uma coisa dessas aqui, vai ser o maior conflito, porque isso não se faz. Né? Então, já ouviu isso? Conhece alguém assim? E aí, hoje, quando eu acompanho muito dessa evolução, né, essa evolução do pensamento, e o maior erro é achar que espiritualidade e religião são as mesmas coisas. E daí você acaba se restringindo porque sobre política, no ambiente corporativo, a gente não fala de política, a gente não fala de religião, né? E você cria aquele tabu, porque quando na realidade falar sobre espiritualidade é você falar sobre como expandir a sua visão de mundo, como ter mais empatia, como desenvolver habilidades comportamentais e emocionais para causar impacto, gerar impacto e maiores resultados através do trabalho de equipe, de outras habilidades que você pode desenvolver. Espiritualidade é uma busca da realidade pela melhoria, pelo despertar de novas potencialidades, e você falar de estágios alterados da mente, e você entrar com questões filosóficas e equilibrar filosofia, ciência e religião, né, teologia. Então, assim, as pessoas não têm ideia, não têm ideia. E como que empresas tão, né, tão importantes para a nossa economia mundial, elas estão cada vez mais entendendo a importância da espiritualidade. Então é um dos temas que eu tenho assim paixão, porque quando fala comigo sobre educação, treinamento, nossa, há 24 anos eu trabalho com treinamento, com educação, com aula, com formações, mas essa pegada do desenvolvimento pessoal, isso foi um processo interno meu, um processo de desenvolvimento de novas potencialidades. Eu despertei para muitas coisas. Se você pegar o Wilson de 5 anos atrás, não é essa mesma pessoa que está aqui agora falando para você. Há 1 ano e meio atrás, eu tinha pavor de gravar. Eu não gravava. Eu sempre fiquei nos bastidores, né? Como a maioria dos CEOs também fazem. E hoje a gente sabe que do ponto de vista mercadológico, de marketing, é bem bacana. As pessoas querem saber quem são as pessoas por trás daquela marca. Então, é interessante você começar a pensar nisso. Mas o papo de hoje não é sobre marketing digital. O papo de hoje é espiritualidade empresarial. E quando eu falo, por exemplo, numa empresa sobre espiritualidade, eu estou trazendo várias temáticas, vários assuntos que potencializam, inclusive, a vida, né, a vida em comunidade das pessoas, né, que são cristãos, judeus, budistas. Eles se tornam mais amigáveis do ponto de vista não só teológico, religioso, mas de convívio. As pessoas que buscam a espiritualidade nutrem a espiritualidade, ou seja, você alcançar novos estágios de consciência, ampliar essa visão de mundo, criar novas habilidades emocionais e comportamentais, elas potencializam a vida religiosa. Porque se a gente pegar a religiosidade, é apenas ali a doutrina que cada um segue. E por conta disso, nós temos muitos conflitos. Nós temos, inclusive, algo que é muito latente hoje na nossa cultura no Brasil, que é a polarização. Você tem um discurso de extrema-direita, o discurso de extrema-esquerda, de direita, de esquerda, né? Você tem o preconceito, você tem várias questões que já foram mapeadas do ponto de vista psicológico, científico, teológico. Então, por que esse discurso tão polarizado? É falta de cultura? É falta de leitura? É falta de educação? Possivelmente, mas existe um fator ainda muito mais abrangente, é a falta de espiritualidade. Porque quando você levanta uma bandeira e diz, essa é a única verdade, é a verdade absoluta, você automaticamente está limitando o que nós chamamos da sua flexibilidade
cognitiva. E, logicamente, se você não consegue ver verdade em nenhum outro lugar, você vai querer defender essa bandeira a todo custo. E aqui a gente não está falando de patriotismo, aqui nós estamos falando de verdades absolutas. E isso gera o quê? Conflito. Isso gera divergência. Mas o problema não está na divergência, o problema não está na ideia que difere um do outro, porque isso é saudável, mas a forma como é conduzida, sem espiritualidade, você pega simplesmente um dogma e você trabalha aquilo como uma verdade absoluta. E se alguém fala alguma coisa contra, você parte para cima, porque aquilo ali você precisa se agarrar, porque aquilo ali é a sua segurança, é a estabilidade, aquilo que foi ensinado para você. E o que nós percebemos, o que eu tenho mapeado consistentemente nas mentes mais brilhantes, e eu estou falando de pessoas que acreditam em Deus, eu não estou falando dos ateus, isso é um outro vídeo para explicar um pouquinho sobre o que é o ateísmo. Mas o que aqui a gente está falando é sobre espiritualidade, que é uma busca de uma nova realidade, de uma visão empática, onde o amor incondicional é o mais importante até do que um dogma. Bom, vou te dar um exemplo. Se você é católico, crente, cristão, existe um debate, né, em apologética, e olha quem está falando, porque eu já estudei teologia. Então, eu falo com propriedade sobre isso. Existe um campo, né, religioso que se chama apologética, ou seja, pessoas que estudam a doutrina para poder refutar as doutrinas que são contras. Então, do tipo protestantismo, Lutero, catolicismo. Então, aí eu te pergunto, do ponto de vista espiritual, a Virgem Maria, se ela foi virgem antes, durante e depois, isso de alguma forma diminui ela como ser humano que alcançou uma transcendência e que foi escolhida para ser a mãe, né, de um Jesus, se você acredita em Jesus, né, encarnado como o Verbo? Que diferença isso faz? Mas por que existem guerras e mortes para defender essas coisas, quando na realidade o que a gente precisa entender é que seres que transcenderam, que alcançaram altos níveis de consciência, né, e de virtude, independente do que eles fizeram ou deixaram de fazer, entendeu? Isso não é o mais importante. O mais importante é você ter uma visão macro da coisa e não ficar discutindo. Mas isso, obviamente, eu não estou aqui para mudar uma cultura, sempre vai ser assim, dessa forma, sempre vai continuar dessa forma, mas o meu ponto é que você precisa entender que espiritualidade é uma forma que você tem de acabar com conflitos. Espiritualidade, expansão de consciência e sem uma visão esotérica, mística, nada disso, nada disso. De um ponto de vista neurocientífico, teológico e filosófico, coisas que não andam juntos, mas que podem. A espiritualidade tem a capacidade de unir tudo isso e transformar o ser humano e fazer com que o ser humano ele saia daqui e vá para um outro patamar e se conecte cada vez mais com a fonte criadora. Esse papo não é um papo esotérico, esse é um papo de alta performance, que vem através da espiritualidade. A espiritualidade, ela cria resiliência. A espiritualidade, ela fortalece o canal de confiança, de autoconfiança e fé. E existe o pessoal que estuda apologética falaria comigo, não, isso é uma visão, Wilson, você tem uma visão muito humanista. Você está colocando Deus em segundo plano. O contrário. Uma visão humanista é aquela que coloca o ser humano muito superior e descarta a mão do divino nisso. Quando eu falo sobre humanidade, não é humanismo, é você ter uma visão macro existencial. É a inteligência existencial já mapeada pela Universidade de Harvard, pelo Dr. Howard Gardner. É muito mais do que isso. Então, espiritualidade, ela é uma visão macro, religiosidade é uma visão micro. Então, eu quero que você abra sua empresa, porque é uma mensagem extremamente poderosa. Se você quiser mais resultados, uma equipe mais coesa, um comprometimento, uma resiliência maior, fale conosco na Just Be Academy. Um forte abraço. Tchau, tchau.